somos complexos o suficiente para termos várias histórias a respeito de nós. Então, quando eu falo da mulher negra, esse retrato triste, desigual, problemático que eu trouxe, ele é uma história potente, ele é uma história importante? Sim, mas não é a única. Essa questão, então, da gente ser capaz de fugir de um olhar essencialista, de um olhar determinista, de um olhar estereotipado sobre as mulheres negras, é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente olha, né, como acontece. Isso acontecia muito comigo na USP também, né? Me lembro uma vez eu estava na faculdade de Direito, eu cantava no coral lá da Sanfran, e aí eu passei no Xerox para pegar um material que o maestro pediu, e aí um estudante da faculdade olhou para mim, ele não disse boa noite, ele não disse nada, ele olhou para mim de cima e embaixo e falou assim: "Você não estuda aqui, né?" Eu olhei e falei: "Não." "Mas o que você está fazendo aqui?" "Eu estou tirando um Xerox aqui, que nem você." Mas você percebe a grosseria disso? "Você não estuda aqui, né?" É porque eu estou acostumada a ver gente que nem você limpando o meu banheiro, então acho estranho, só faltava ele falar isso, né? Porque o pensamento é esse. Então, fugir desse olhar essencialista, fugir desse olhar determinista, né? Entender que uma mulher negra no bandejão pode ser, sim, uma pós-graduanda em engenharia, por que não? Ou se você não é capaz de conceber isso, pergunte a ela: "Oi, colega, tudo bom? O que você está fazendo aqui na USP?" Mas, né? Tirar esse lugar. Aí você fala: "Ai, Ju, mas eu não entendi, porque no começo você me falou para eu olhar para a pobreza, para a exclusão, para a desigualdade, agora você está pedindo para eu fechar o olho?" Não, eu estou pedindo para que você tente vislumbrar a complexidade do lugar da mulher negra aqui no Brasil. Porque essa complexidade, ela pode e deve ser transformada por cada um de nós. Então, eu acho que nós aqui todos, como estamos numa faculdade de comunicação, podemos construir e contribuir para um retrato mais plural da mulher negra. Para que esse retrato tenha, ao mesmo tempo, a potência de denúncia dessa situação lamentável socioeconômica que nós temos, e, ao mesmo tempo, de revelar, de empoderar e de dar visibilidade às pessoas que estão nessa condição de luta e de resiliência, para que ela possa ser exemplo para mais jovens, né? Uma aluna minha hoje à tarde me disse uma frase que me derrubou, mas ao mesmo tempo me deu muita força. Uma aluna negra, então sou professora do Instituto Federal, dou aula no ensino técnico, e ela disse uma coisa para mim muito interessante. Ela falou assim: "Professora, agora que eu entrei no ensino técnico, eu percebi que tem muito menos alunos negros aqui do que tinha na minha escola pública estadual onde eu estudava antes. Será que quanto mais eu estudar, menos negro eu vou ver?" Você imagina, eu vi isso de uma adolescente hoje, foi duro. Porque eu falei para ela: Desirê, é verdade. Quanto mais você estudar, menos gente negra você vai ver. E aí a gente se olhou e eu falei: beleza, tchau. E ela falou tchau. E nós duas estamos lidando com isso, eu estou compartilhando com vocês. Então, tentar construir um retrato mais plural, mais complexo, né? Quero fechar com uma sugestão. Esse retrato plural, ele me faz pensar muito na escritora Carolina Maria de Jesus. Acredito que alguns já conheçam, eu sei que a professora May também menciona a Carolina e tal. Procurem conhecer essa escritora, né? Porque a Carolina, de certa forma, ela faz esse retrato complexo que eu acabei de fazer. Ela é, ao mesmo tempo, uma mulher periférica, uma mulher favelada, uma mulher negra, uma mulher solteira com filhos, uma mulher superlutadora e escritora de obras internacionalmente reconhecidas, escritora potente, escritora poderosíssima. Os livros dela estão disponíveis para download gratuito, tem na nossa biblioteca aqui, tem livro da Carolina de Jesus, e os livros dela são um tapa na cara de todos nós. Ou seja, ela é ao mesmo tempo tudo isso. Ela é favelada, ela é pobre, ela tem dificuldade e ela escreve pra caramba. E ela ganhou prêmios internacionais. E ela pode ser tudo isso, por que não pode ser tudo isso, né? Então, eu gostaria mesmo que a gente pensasse um pouquinho sobre essas coisas, sobre a complexidade do retrato da mulher negra que cada um de nós, como comunicador, pode construir. E, enfim, parabenizar mais uma vez a Coordenadoria de Cultura Geral e agradecer pelo convite. Isso aí. Valeu. Bom, gente, agora a gente vai abrir para as perguntas. Vamos fazer em bloco de 3? É só levantar a mão. O pessoal do Centro de Eventos vai passar com o microfone. Fala o nome, o curso, o ano, o curso. E aí
Pode mandar pergunta. Ah, rolou, né? Parece que rolou. Boa noite, meu nome é Stephanie, eu sou aluna do 3º ano de jornalismo e primeiramente eu queria dizer que esse não é o meu lugar de fala, então eu até estruturei o meu pensamento em tópicos para tentar ser o mais respeitosa possível. Primeiramente eu queria dizer que a Débora falou que somos todos medianos. E realmente somos todos medianos, creio que ninguém é melhor que ninguém, mas assim, vocês são incríveis, vocês são mulheres incríveis. E eu me sinto muito grata de poder ouvir as coisas que eu ouvi hoje à noite. Eu ouvi uma vez o Mano Brown do Racionais falando que por você ser negro, você ouve dos seus pais que você tem que ser 2 vezes melhor. E como ser 2 vezes melhor se na corrida você já larga 100 vezes atrás? Por conta do preconceito, por conta da construção social, da escravidão. Então, eu só posso imaginar, eu não posso viver isso. Mas é por isso que eu falo que vocês são tão incríveis e maravilhosas. O feminismo é isso, ele é muito dolorido saber que você, como uma mana branca, você também é causa de opressão de uma outra mana negra. Mas mesmo assim é muito importante a gente ter essa noção. E eu queria, minha pergunta não é específica para nenhuma de vocês, eu queria perguntar para qualquer uma de vocês que queira responder sobre falar um pouco da vivência dentro do feminismo, essa interação e a importância do respeito das minas brancas para com as minas negras, assim. Como vocês se sentem, como vocês acham que o movimento está andando, enfim. Aqui. Primeiramente, obrigada por vocês virem aqui. Mais perto? Oi. Tá bom. Meu nome é Lívia, eu sou da Casper, eu faço jornalismo, eu estou no 4º ano. Eu sou do Coletivo Negro também, do Africasper, junto com a Thaís e a Ana Júlia, que está aqui também. Segundo que, Ju, se você quiser voltar, eu vou adorar ter as suas aulas de novo. Era uma representatividade importante que eu tive, você dando aula para mim e a Bianca também. E acredito que as meninas que chegaram agora iam adorar ter vocês como professoras. A pergunta é mais como fazer uma apuração e até uma notícia sobre racismo, sobre a importância da mulher negra quando se trabalha num veículo tradicional da imprensa. Me doeu bastante, mas é a realidade quando a Ju falou que a Veja não identifica raça. Eu entrei na Veja, eu sou repórter da Veja, e a minha redação dá para contar nos dedos quantas pessoas negras tem. Nós somos 3 repórteres. Na verdade, eu sou a única repórter estagiária negra, mulher. Eu tenho um editor de fotografia e um cara que eu encontrei em publicidade, assim, nos corredores da redação, e a gente se assustou quando se viu. Fui pegar água, ele olhou para minha cara, eu olhei, eu falei, nossa, o igual. Eu faço isso na Casper direto também. O igual. E aí ele até perguntou de onde que eu era, e é muito estranho porque as mulheres da limpeza, o olhar delas, faz 2 meses que eu tô lá, e elas me olham, me cumprimentam e conversam comigo o tempo todo, assim, eu me sinto bem em conversar com elas se sentem bem em conversar comigo. E eu queria mais saber como que eu posso fazer isso trabalhando numa grande imprensa, ainda mais sendo a Veja,
E para causar esse espanto que eu tive, que até que a Ju comentou, desse espanto, causar isso nas pessoas e até para não ter a minha notícia mexida de alguma maneira quando eu for tratar de racismo, para não parecer que possa ser que acho que é da cabeça dele que é racismo. Talvez seja, mas eu acho que não era. É mais ou menos isso. E é isso. Obrigada. Boa noite. Aqui. Meu nome é Giovana, sou do primeiro ano de jornalismo. Eu gostaria de... A minha pergunta para todas, mas talvez mais direcionada para a Juliana. É uma dúvida talvez teórica. Você disse sobre raça, né? E, ao mesmo tempo, ou em conceitos diferentes, eu gostaria de saber como que vocês enxergam a raça como um motivo de orgulho. Eu falo isso por amigos que falam, eu tenho orgulho da minha raça, mas, ao mesmo tempo, como algo, um termo, talvez, a ser combatido. Acho que essa é a minha dúvida. Obrigada. Então, vamos começar. A primeira pergunta da Stephanie, ela é aberta. Eu vou passar para Ju, porque você já tem duas. Então, mas a questão... Posso falar? Pode. Em relação à fala da Stephanie, eu acho que até que faz mais sentido a Regiane e a Débora responderem. Porque eu não sou participante de grupos feministas, eu não tenho familiaridade com o tema o suficiente para poder discutir a tua questão, mas com certeza as colegas têm. A pergunta foi relacionada à questão da mulher branca, apoiando o feminismo negro, mais ou menos isso. Tá. Referência ao Racionais, aí já vai mais para a praia da periferia, a gente se reconhece também. Quando eu cheguei a dar aula em 2013, eu estava no 2º ano da graduação, e eu dava aula para o ensino médio, então eu pegava geralmente os segundo anos e os terceiros. E eu ficava pensando, e 2 anos seguintes, eu estava ali dentro daquela sala com outros professores e pensava, o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou perdendo meu tempo e esse cara não está falando nada que faz sentido na minha cabeça. E quando eu decidi entrar dentro de uma sala de aula, Racionais foi uma das minhas referências, porque também foi uma das minhas referências de adolescência. E são letras que fazem muito sentido. Quando ele fala de você ser 2 vezes melhor, eu vou falar de uma coisa que eu acho que é bastante importante, que quando você pensa na meritocracia. É uma coisa da qual a sociedade brasileira é fundada em cima da crença de um possível mérito. E quando ele fala, olha, tu tem que ser 2 vezes melhor porque você é preto e você é pobre, não é uma questão de que se esforça. Lê o livro. Você não passa na federal porque você não dedicou horas e horas para ler o livro. Você não se trancou dentro do seu quarto quando chegou da sua ótima escola pública, que é de lata, e que tem giz e lousa negra ainda, e que não tem uma sala de informática. O problema foi seu, porque você saiu dessa ótima escola, chegou em casa e, ao invés de se trancar no quarto e estudar, você tinha que cuidar da sua avó, você tinha que cuidar do seu irmão mais novo, porque a sua mãe tinha que ir trabalhar. Então, quando ele fala que você tem que ser 2 vezes melhor, ele está falando que, por mais esforço que aconteça, existem outros fatores a serem considerados. E eu não sei se é um bom exemplo, mas eu era a única mulher negra da minha turma. E eu moro em Parelheiros, que, fazendo referência aos dados da Ju, é a população, é a região onde tem o maior número de população negra dentro da cidade de São Paulo, está localizado em Parelheiros.
Parelheiros é um bairro que vive é um distrito que inclui vários bairros e a maioria dos bairros não são legalizados, não tem infraestrutura, quando eu digo calçada, asfalto. Então dava 4h30, eu dava aula para o noturno, então eu saía da escola às 11 horas, era no mesmo bairro, eu chegava em casa às 11h30. 4h30 meu celular despertava e eu preciso dormir porque eu acabei de deitar, não faz sentido se está tocando agora. E aí, de repente, estava chovendo. Então, eu saía do portão da minha casa e tinha água, lama. E aí, eu corria para o ponto, pegava o ônibus das 5. E aí, eu ficava 3 horas dentro do ônibus para chegar na República. E aí, eu chegava na República às 8 horas da manhã e meus colegas de classe chegavam às vezes 8h30. Essa era a minha posição dentro da sala. E quando eu voltava, então eu saía 11h30 da República e corria para o Vargem Grande de novo, mais 3 horas de viagem, porque eu tinha que chegar e ainda almoçar em casa e correr para dar tempo de pegar as aulas da tarde. Então, eu lia os textos nesse período de 3 horas de ida e de 3 horas de volta. Então, na maioria das vezes, eu preferia até em pé, porque se eu fosse sentada, eu ia dormir no ônibus. E eu sabia o tempo inteiro, e eu ainda sei que eu tenho que ser 3, 4, 10 vezes melhor do que todos vocês, para que hoje eu possa receber um convite para estar sentada aqui falando para vocês. Mas não que isso faça muito sentido também, porque eu vou sair daqui, vou enfrentar mais 3 horas de viagem, vou voltar para uma realidade que também é outra. Então, quando o Mano Brown fala para você se dar bem, para você aprender o alemão, é óbvio, é uma coisa que depende sim de ti, mas vocês precisam ter consciência que na luta feminista, e quando você fala da mulher negra, que vocês, enquanto brancos, enquanto mulheres brancas e homens brancos, precisam reconhecer privilégios. É isso. Quem não reconhece privilégio é porque não tem a capacidade, a sensibilidade de enxergar a realidade. A realidade do país em que vocês vivem não é essa que talvez seja uma realidade do que vocês convivem em casa com seus amigos ou dentro da sua faculdade. A realidade do Brasil não é a que estava aí na Paulista no domingo. A realidade do Brasil é outra. Enquanto quando a gente está falando seja 2 vezes melhor, é simplesmente enxergue a realidade na qual vocês estão inseridos. É isso, reconhecer privilégios. Bom, eu tinha escrito quase a mesma coisa, que identificar privilégios, né? Então, estamos aí consonantes. Bem, para responder a pergunta da Stephanie, eu vou ter que contar uma história, né? A minha história ela é praticamente já pública, de tantas vezes que eu contei ela, para solicitar bolsas, né? Eu já tenho tudo escrito, todo mundo sabe, toda a minha vida, né? Então, esse negócio de ser mulher negra, pobre, periférica, é um negócio que você tem que estar contando sua vida o tempo inteiro, se expondo o tempo inteiro. Vocês, na condição de privilégio de vocês, não precisa, sabe? Ficar contando, isso desgasta, né? Mas daí eu entrei em certos conflitos, contar ou não contar, né? E aí eu digo, nossa, tem tanta gente se espelhando na nossa história que eu acho que vai ser importante contar, né? Então comecei a contar tudo. Mas eu vou ir um pouco mais para trás da minha história, porque assim, os livros eles podem distorcer algumas informações, os livros de história. Eu acho que aqui todo mundo veio de um colégio bom e tal, que teve uma informação adequada, mas, como eu falei para vocês, a mídia mente e os livros de história também mentem. Então, o que eu queria falar para vocês? Bem pontual. As primeiras pessoas escravizadas, parece que é o termo certo, né, para usar hoje, pessoas escravizadas, né, não se pode mais usar aquela palavra escravos, que é um termo pejorativo. Então, as primeiras pessoas escravizadas que chegaram no país foram em 1533. Né, e houveram milhões de pessoas chegando, né, até 1888, quando houve aí a tal famigerada
abolição que nada aboliu, né? Simplesmente deixou as pessoas marginalizadas. Então, o que aconteceu? Foram 300 anos, eu escrevi um artigo sobre isso, 300 anos de estupro da nossa história. Na nossa história, fomos sequestrados, né, de um continente, do continente africano, através de navios. Quem já esteve no Museu Afro vai lembrar daquela imagem no qual vinha todas as pessoas escravizadas, acorrentadas nos porões dos navios, fazendo todas as necessidades ali, morrendo ali. Então, assim, houve uma violência tremenda a nós e a nossa história. Também, uma coisa que nunca se pensa, mas que eu gosto de ressaltar, o que aconteceu, vocês sabem, faixa etária, né? Aquela pirâmide etária, aquela distribuição. O que aconteceu no continente africano, retirando milhões de pessoas daquela faixa etária produtiva, né? Você empobreceu todo o continente africano. Então, o racismo e o sistema escravocrata, ele atingiu tanto o Brasil quanto do outro lado do oceano também. Só queria fazer essa coisa pontual. Então, 1888, a minha bisavó nasceu em 1895. Tá? Então, ela é filha do ventre livre, quer dizer, os pais dela foram pessoas escravizadas. Então, assim, vocês não estão vendo aqui só a Débora, vocês estão vendo toda a história da Débora, né? E toda a história, o que nos traz aqui em comum é a nossa história e a nossa dor e o nosso sofrimento e as coisas que a gente quer melhorar. Então, essa coisa de nós descendemos de pessoas escravizadas e o país, naquele momento de 1888, não implementou políticas afirmativas para essa população acabada de sair de um sistema escravocrata, que construiu esse país, né? A mão do negro construiu tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Foi a força gratuita, né? Isso que vocês têm que pensar, foi tudo gratuito, né? Que enriqueceu a outra parcela da população com o nosso trabalho gratuito, né? Escravo, forçado. O negro, no período de escravidão, tinha a faixa de 33 anos, mais ou menos, a média de vida dele, no máximo, né? Que ele conseguia aí sobreviver. Então, a partir de 1878, meus bisavós, meus tataravós, todos lá do Rio Grande do Sul, né, chegavam muitas pessoas escravizadas lá na área de Rio Grande, que é onde o meu pai nasceu, em São Lourenço do Sul. Então, essa família foi largada, né, ao léu, foi simplesmente se vira, né? Agora vocês não são mais pessoas escravizadas, agora vocês vão ter que fazer por vocês mesmos. Mas como fazer por vocês mesmos se estudo foi negado, terra foi negada, né? Educação foi negado tudo. Então as pessoas negras em 1888 começaram um processo de marginalização. Incitados pelo Estado que não fez essas políticas públicas. E, nesse sentido, os meus avós foram, então, conseguiram um pedaço de terra trabalhando, mas muito, muito pobres, né? A minha família fica até triste quando eu falo isso, mas minha família precisa entender que quando eu falo pobres, que eu vi a riqueza aqui em São Paulo, né? E, nossa, é completamente diferente daquilo que eu vejo na minha família. Então, minha família fica triste quando eu falo que nós somos pobres, mas é que a gente é muito pobre mesmo, né? E não é de se envergonhar, é de identificar o porquê que isso aconteceu, né? Porque justamente houve toda essa exclusão, foi um processo de exclusão, foi um processo que sequestraram a gente de lá. E foi um processo que deixaram a gente ao léu, sem nenhuma perspectiva. Então, o meu pai foi tirado da escola aos 9 anos de idade, quando ele estava na 2ª, 3ª série.
para plantar cebola, né? Então, a partir disso, ele não estudou mais. Ele sabe ler, mas praticamente analfabeto. Ele entrou na região de Curtumes e depois foi ser caminhoneiro, que é o que ele é até hoje, né? Ele se separou da minha mãe quando eu tinha 15 anos e desde lá a gente não troca, né, mais muito contato por outras questões. E a minha mãe me teve aos 23, quase como a moça ali, mas foi só eu, sou filha única. E ela conseguiu passar num concurso público, ela é auxiliar da secretaria. Então, quando a gente fala ser 2 vezes melhor, filha de uma secretária e de um caminhoneiro, filha de um caminhoneiro que te deixou tipo aos 15